Esta história não é para os fracos de coração. O que você está prestes a ouvir pode ser perturbador, e deve ser. Porque duas crianças estão desaparecidas e o tempo está se esgotando. Imagine-se sentado em uma sala de interrogatório fria, conectado a um detector de mentiras, e as primeiras palavras que você ouve não são "Onde estão as crianças?", mas sim "Você matou Lily e Jack?". Foi exatamente isso que Daniel Martel, o padrasto das crianças, diz ter ouvido durante seu teste do polígrafo. Em poucas horas, o Canadá acordaria com uma notícia devastadora. Um menino de 6 anos havia sido encontrado morto. Embora as autoridades posteriormente tenham confirmado que o caso não estava relacionado ao desaparecimento dos irmãos Sullivan, o medo já havia se instalado. A RCMP deixou claro: isso não era mais sobre crianças que se perderam. Agora era uma investigação criminal. E o que se seguiu foi um pesadelo costurado por laços familiares rompidos, segredos do passado e decisões tomadas em desespero. A mãe, Malahia Brooks Murray, fugiu com sua filha recém-nascida, violando ordens de proteção infantil. O pai biológico, ausente há anos e com um passado criminal, de repente estava sob investigação. E então, um parente se apresentou, afirmando saber exatamente para onde as crianças haviam sido levadas. Ele disse que Jack ainda poderia estar vivo. A partir desse momento, o caso Sullivan deixou de ser apenas um boletim de desaparecimento. Tornou-se uma corrida contra o tempo, uma busca desesperada por um menino de 4 anos que talvez fosse o último que ainda poderia ser salvo. Hoje, examinamos o desaparecimento angustiante de Lily e Jack Sullivan, 2 irmãos que desapareceram em silêncio na Nova Escócia, e o mistério que se desenrola, deixando um país inteiro em busca de respostas. Lily Sullivan, com apenas 6 anos, era uma sonhadora. Tinha cabelos castanhos suaves, um espacinho entre os dentes da frente que tornava seu sorriso inesquecível, e uma risada capaz de dissipar qualquer tensão em um cômodo. Amava histórias de princesas, artes bagunçadas e se esconder em fortalezas de cobertores com o irmãozinho. Para a avó, Lily era nossa pequena princesa, a primeira neta da família, de olhos brilhantes e coração gentil. Jack Sullivan, com apenas 4 anos, era o sério. Não sorria com facilidade. Podiam fazer cócegas e ele apenas olhava fixamente, como se estivesse analisando cada movimento. Seu olhar profundo e pensativo fazia muitos dizerem que ele era uma alma antiga. Jack era fascinado por dinossauros e insetos. Podia passar horas olhando para pedras no quintal, completamente imerso em seu pequeno mundo. Os 2 irmãos eram inseparáveis. Foram vistos juntos pela última vez, de mãos dadas, caminhando por um shopping em New Glasgow, no dia anterior ao desaparecimento. Seria a última vez que alguém veria as 2 crianças vivas. Lily era a protetora. Jack, a sombra silenciosa que a seguia por toda parte. É fácil vê-los apenas como nomes em uma manchete, mas eles eram crianças reais. Tinham lanches preferidos, músicas para dormir e festas de aniversário. Tinham uma mãe que um dia lhes contou histórias, uma avó que chorava ao lembrar de seus abraços, e um pai que se afastou. A última vez que a avó os viu foi quase 2 anos antes do desaparecimento. Ela ainda se recorda do rosto sério de Jack e da empolgação de Lily ao falar sobre a escola. Chama essas lembranças de os últimos pedaços deles que ainda posso segurar. E agora, uma das crianças pode estar perdida para sempre. E a outra, se ainda estiver viva, está sozinha, sem sua irmã, em um mundo cruel demais para alguém tão pequeno. Para entender como Lily e Jack desapareceram, é preciso entrar no coração da família deles, um sistema fraturado de amor, ressentimento e tensões antigas que ninguém viu chegar. O pai biológico, Cody Sullivan, já esteve presente. Mas quando o relacionamento com a mãe das crianças, Malahia Brooks Murray, terminou,
Cody escolheu desaparecer de suas vidas. Quando Malahia entrou com pedido de guarda total, ele teria dito: "Chega, estou fora, não quero mais nada com isso." Ele não via os filhos há anos. Isso deixou Malahia como principal responsável, criando Lily e Jack ao lado de seu novo companheiro, Daniel Martel, o padrasto. À primeira vista, a casa parecia comum, mas as rachaduras já estavam lá, prontas para se abrir. A própria família de Malahia a descrevia como uma mulher calma, de fala mansa, uma mãe que nunca levantava a voz. Mas, após o desaparecimento das crianças, os parentes ficaram chocados com o que encontraram dentro da casa. "Parecia um acampamento", disse um familiar. "Completamente negligenciado. Não parecia a Malahia que eu conhecia." Os serviços de proteção à criança já tinham um processo aberto sobre a família meses antes. Havia preocupações com as condições em que as crianças viviam. Os detalhes continuam sob sigilo, mas uma coisa é certa: o sistema já estava observando. E mesmo assim, o pior aconteceu. Então veio um movimento que chocou a todos. Apenas um dia após o desaparecimento, Malahia saiu de casa, bloqueou Daniel nas redes sociais e mudou seu status de relacionamento para solteira. Pouco depois, fugiu da casa da mãe levando sua filha de 1 ano, Meadow, violando ordens de proteção infantil. Muitos hoje veem esse gesto como um ato de pânico ou de culpa. O governo agiu rapidamente. Meadow foi colocada sob custódia do Estado. Em questão de dias, Malahia perdeu os 3 filhos. E enquanto a suspeita pública recaía sobre o padrasto, Daniel entregou voluntariamente seu celular, seus dados e registros de GPS. Ele até solicitou um teste do polígrafo para provar sua inocência. Quando perguntado como se sentiu durante o teste, disse: "Imagine estar sentado numa sala ligado a fios e a primeira pergunta ser: você matou Lily e Jack?" Tudo na dinâmica dessa família, abandono, instabilidade, suspeitas, alimentava a sensação de que isso não era apenas um desaparecimento, era o desmoronar de algo muito mais sombrio. 1º de maio de 2025, câmeras de vigilância em New Glasgow registraram o que seriam as últimas imagens conhecidas de Lily e Jack Sullivan. Eles apareciam com a mãe, Malahia, e o companheiro dela, Daniel, caminhando pelo estacionamento do Highland Square Mall. Naquela tarde, tudo ainda parecia normal, mas dentro de 24 horas, as crianças desapareceriam. Na manhã de 2 de maio, o pânico se instalou. Malahia ligou para os serviços de emergência e relatou o desaparecimento das crianças. Disse à família que elas haviam sumido no início do dia. Mas algo por trás dessa versão não batia. Havia uma lacuna de 20 horas entre o último registro visual em 1º de maio e a ligação para o 911, que ninguém conseguia explicar. Equipes de busca invadiram a região. Centenas de voluntários vasculharam as matas densas perto da propriedade da família em Lansdowne Station. Mas nada, nenhum sapato, nenhum brinquedo, nenhum som, nenhum vestígio de Lily ou Jack. As autoridades agiram rapidamente. O caso foi imediatamente classificado como suspeito, não por causa de uma prova concreta, mas justamente pela ausência de qualquer pista. Nenhuma testemunha confiável, nenhuma cena de acidente, nenhum rastro. As crianças simplesmente sumiram. Então surgiu uma pista. Um parente alegou que cães farejadores detectaram o cheiro das crianças à beira da estrada, onde o rastro parava abruptamente, sugerindo fortemente que elas haviam sido levadas por um veículo. Pouco depois, surgiram relatos não confirmados de que Lily e Jack poderiam ter sido vistos do outro lado da fronteira do Zesiburicuia, em Plattsburgh, Nova York. Foi nesse momento que Daniel, o padrasto, começou a sentir o peso da suspeita. Pediram que ele fizesse um teste do polígrafo. Ele passou, mas as perguntas feitas o abalaram.
Você foi cúmplice de um assassinato? Você sabe como as crianças morreram? Em nenhum momento os investigadores perguntaram se as crianças estavam apenas perdidas. Toda pergunta partia do pressuposto de que elas já estavam mortas. Em meio a esses acontecimentos, Malahia fugiu. Deixou a casa da mãe no meio da noite, levando sua filha bebê, Meadow, e violando os protocolos de proteção infantil. A CPS tentou impedi-la. Não conseguiu. Pouco tempo depois, as autoridades assumiram a custódia de Meadow, deixando Malahia sem nenhum dos seus filhos. E então, semanas depois, a tragédia se impôs com força total. O corpo de um menino de 6 anos foi encontrado em Cold Lake, Alberta. A princípio, o país inteiro entrou em pânico. Temia-se que fosse Jack ou Lily, mas era outra criança, Ibukun Adenii, sem qualquer ligação com o caso Sullivan. Ainda assim, para a família de Lily e Jack, e para o Canadá, aquilo não foi apenas um alerta. Foi um lembrete sombrio do que ainda poderia acontecer. A investigação mudou. Já não se tratava mais de procurar crianças perdidas. Agora era uma corrida desesperada para descobrir o que foi feito com elas e por quem. Desde o início, a investigação sobre o desaparecimento de Lily e Jack Sullivan se desenrolou como um mistério sem centro, sem cena do crime, sem confissão, sem sequestro confirmado. Mas cada ação tomada pelas autoridades revelava uma realidade arrepiante. Eles já não tratavam o caso como um simples desaparecimento. Agora era a busca por provas de um crime. A Real Polícia Montada do Canadá lançou uma das investigações mais extensas da história da Nova Escócia. 11 divisões da RCMP participaram, junto com o Centro Canadense de Proteção à Criança. Mais de 500 denúncias foram enviadas pelo público. As autoridades realizaram mais de 54 entrevistas formais e analisaram centenas de horas de imagens de vigilância, cobrindo um raio de 8 quilômetros ao redor da casa dos Sullivan. Apesar de todo esse esforço, a pergunta mais crucial continuava sem resposta. Onde estavam as crianças? O padrasto, Daniel Martel, tornou-se uma figura central na investigação, não apenas como suspeito. Daniel entregou seu celular, dados de GPS, extratos bancários. Se ofereceu para testes toxicológicos para rebater boatos online. E o mais importante, submeteu-se voluntariamente a um teste do polígrafo. Segundo ele, foi aprovado. Mas as perguntas feitas durante o exame revelaram as suposições dos investigadores. Você matou Lily e Jack? Você foi cúmplice no assassinato deles? Nenhuma pergunta sobre sequestro, nenhuma sobre desaparecimento acidental. Cada pergunta assumia o pior. Após o teste, Daniel relatou que sentiu a suspeita começar a diminuir. Os investigadores o contataram com menos frequência. Ele passou a acreditar que já não era o foco principal. Mas nas redes sociais, as dúvidas nunca cessaram. Enquanto isso, a mãe das crianças, Malahia, permanecia no centro de uma pressão pública crescente. Sua fuga repentina com a bebê Meadow acendeu todos os alarmes. A assistência social já vinha monitorando o lar. Depois da fuga, Meadow foi retirada de sua guarda, deixando Malahia sem nenhum dos filhos. Então, surgiu um desenvolvimento extraordinário. Darren Gettis, primo de Malahia e trabalhador experiente em escavações há mais de 30 anos, surgiu com uma afirmação chocante. Ele dizia saber exatamente o que havia acontecido. Segundo Darren, Malahia teria recebido ajuda de amigos para colocar as crianças secretamente em um veículo. Ele afirmou estar 1000% certo de que Jack ainda estava vivo e que deixou-se ser ouvido de propósito, esperando provocar uma reação. Suas palavras causaram ondas no caso. Pouco depois de Darren mencionar um nome, Malahia teria entrado em pânico e fugido novamente, reforçando as suspeitas de que ela sabia mais do que dizia. Mas mesmo assim, ninguém foi acusado.
Ninguém foi preso. O caso continua aberto oficialmente sob a Lei de Pessoas Desaparecidas. Até hoje não houve julgamento. Nenhum suspeito foi identificado publicamente. O sistema jurídico espera, algemado pela falta de provas, assombrado pelo silêncio e movido por um único objetivo urgente: encontrar Jack antes que seja tarde demais. Quando a notícia do desaparecimento de Lily e Jack Sullivan veio à tona, não foi apenas uma cidade que tremeu, foi um país inteiro. Na Nova Escócia, a resposta foi imediata. Centenas de voluntários se lançaram às florestas, vasculhando cada centímetro em busca das crianças. Comerciantes locais doaram comida e suprimentos. Desconhecidos se uniram a parentes aflitos, sustentando a mesma esperança frágil: que Lily e Jack estivessem apenas perdidos e que logo seriam encontrados. Mas a esperança se transformou em horror à medida que os dias passavam. Quando as autoridades anunciaram que não era mais um caso de desaparecimento, mas de investigação criminal, tudo mudou. Em 19 de junho, o governo da Nova Escócia ofereceu uma recompensa inédita de 150 mil, não para encontrar crianças perdidas, mas por informações que levassem à resolução de um crime grave. A procuradora-geral Becky Drewan falou à imprensa com a voz embargada. O desaparecimento de Jack e Lily é sentido por toda a província e além. Ela confirmou que o caso havia sido incluído entre 122 investigações criminais ativas, a maioria relacionada a homicídios ou pessoas desaparecidas de alto risco. As redes sociais explodiram. Hashtags como Ulster Justiça por Lily e Jack e Tragam Jack de volta dominaram o país. Pessoas publicaram desenhos de dinossauros, fósseis e insetos, homenagens ao amor de Jack pela natureza. Mas a frustração crescia. Muitos se perguntavam por que um alerta Amber nunca havia sido emitido. As autoridades explicaram que, segundo o protocolo canadense, um alerta Amber exige um suspeito conhecido ou veículo identificado. Para o público, porém, parecia uma falha. Mais uma vez, o sistema reagiu tarde demais. E então vieram os rumores. Especulações tomaram conta da internet. A mãe era culpada? O padrasto mentia? Teria sido alguém de fora? Algumas teorias tornaram-se cruéis. Daniel, emocionalmente destruído, implorou ao público que parasse. Tem tanta gente fazendo drama e esquecem que somos nós que estamos sentindo a falta deles. Mesmo assim, entre todo o ruído, uma verdade permanecia inalterada. Lily e Jack continuavam desaparecidos, e Jack, com apenas 4 anos, talvez ainda estivesse vivo. Nas semanas que seguiram o anúncio da recompensa, milhares de lares acenderam velas nas varandas. Pais abraçaram seus filhos com mais força, e uma avó, Belinda Gray, que até então permanecia em silêncio, enfim falou. Meu coração me diz que eles se foram, disse ela chorando. Mas se ainda existe uma chance, mesmo que mínima, de que Jack esteja lá fora, alguém precisa falar. E ela não estava sozinha. Por todo o Canadá, pessoas falaram, pessoas compartilharam, pessoas procuraram e, acima de tudo, esperaram. Se visse uma criança sozinha à beira da estrada, assustada, em silêncio, perdida, o que faria? Esta história não é apenas sobre Lily e Jack Sullivan. É sobre todas as crianças que desaparecem em silêncio, sem manchetes, sem justiça, sem voz. Lily nunca voltará para casa. Quer o seu corpo seja encontrado ou não, o silêncio em torno dela tornou-se demasiado longo, demasiado profundo. Mas talvez Jack ainda tenha uma hipótese. Talvez ele esteja à espera, a perguntar-se por que ninguém apareceu. Talvez ainda esteja à escuta de alguém que diga o seu nome. Há pessoas que sabem o que aconteceu. Algumas já sussurraram, outras permanecem em silêncio. Mas os segredos não duram para sempre. E em casos como este, o silêncio é a violência. Este caso exige mais do que tristeza, exige ação. Se sabe algo,
Qualquer coisa, fale. Se esta história o tocou, partilhe-a. Não pelo algoritmo, por Jack. O mundo falhou com Lily, e talvez ainda falhe com Jack. Mas não se o recordarmos, não se falarmos por eles quando mais ninguém o faz. Jack adora dinossauros, adora insetos, seguia a irmã para todo o lado. E esta noite, se ele ainda estiver por aí, devemos-lhe mais do que pensamentos, devemos-lhe um resgate. Isto é o Crime Line. Não ignore esta história. Não esqueça estas crianças. Se tiver informações, contacte o posto da RCMP mais próximo. Se tiver compaixão, mantenha vivo o nome de Jack, até que ele volte para casa ou até sabermos por que nunca voltou.